Olá, seja bem-vindo à TV Dinheiro, direto dos estúdios da B3 em São Paulo. Eu sou Rodrigo Caetano e está começando mais um Dinheiro e Sustentabilidade. Hoje, o tema da nossa conversa é água. Recentemente, a região sudeste passou por uma grave crise hídrica. Inclusive, algumas empresas tiveram de suspender suas atividades por falta d'água. Agora é o Nordeste que enfrenta o mesmo problema, com consequências negativas para a população e para a economia. Uma matéria recente da Folha de São Paulo, inclusive, mostra que 1/4 dos municípios brasileiros está em estado de emergência, seja pela falta de água, seja pelo excesso de chuvas que causam inundações e, mais uma vez, prejudica a população. Agora, para nossa sorte, algumas empresas já entenderam a gravidade da situação e estão trabalhando para evitar mais problemas. É o caso da Coca-Cola. E para falar sobre isso, eu recebo aqui a gerente de sustentabilidade da Coca-Cola, Flávia Neves. Tudo bem, Flávia? Bom dia, Rodrigo. Prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Eu recebo também Samuel Barreto, que é gerente de água da TNC, uma das maiores organizações não governamentais do mundo, que faz um trabalho belíssimo de defesa dos recursos hídricos, não só aqui no Brasil, mas também no mundo. Tudo bem, Samuel? Tudo bem, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Bom, para começar o nosso debate, eu gostaria de perguntar para o Samuel qual que é a situação que a gente enfrenta hoje em relação à água. Nós passamos aqui no Sudeste por uma grave crise. São Paulo, muitas cidades tiveram racionamento, faltou água na torneira, mas a água voltou para a torneira, né? Agora, está todo mundo seguro ou como é que a gente está? Não, ainda não, Rodrigo. Na verdade, o Brasil é o país que possui a maior reserva hídrica do planeta, com quase 13% de toda a água no mundo está aqui. Só que 70% dessa água praticamente está na Amazônia. Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste tem 16% da água, boa parte dessa água comprometida em termos de qualidade. E o que acontece é que a gente acaba operando meio no limite da oferta com a demanda. É como se a gente ganhasse R$100 e a gente está gastando 98. Quer dizer, o risco ele é muito grande. Então, mesmo os estados do Sudeste, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tiveram problemas em 2015, 2016, esse risco ainda não passou. Eu diria que no curtíssimo prazo, hoje tem uma condição um pouco mais favorável, mas soluções mais estruturantes que permitam ter uma segurança hídrica de longo prazo, a gente ainda está muito longe. É preciso avançar com essa pauta, principalmente para reduzir os riscos de uso físico. Afinal, a água está no nosso dia a dia, seja para uso doméstico, seja para atividade agrícola, para usos industriais. Então, muitas atividades sobre risco. Então, é isso que a gente não pode deixar passar por conta do nível do reservatório, que ainda bem que elevou. Choveu muito entre final de 2015 e 2016, o nível dos reservatórios elevou, mas o risco ainda não passou, porque a gente ainda continua naquele limite da oferta com a demanda. Nós não temos, então, um lastro, uma reserva ali. Porque hoje o modelo é um modelo ainda que é praticamente um modelo romano. A gente traz água, estoca, usa e descarta. Então tem que ter uma forma mais inteligente daquilo que a gente fala, equilibrar a gestão da demanda com a oferta. E aí tem um mundo de oportunidades que a gente vai ter a oportunidade de debater hoje aqui. Legal. E para os negócios, qualquer negócio que opere aí no limite, né, da oferta e da demanda, se a gente falar de matérias-primas, de recursos financeiros, qualquer empresa que tivesse nessa situação estaria sofrendo muitos problemas de seus acionistas, por exemplo. E como é que a Coca-Cola enxerga isso? Qual que é o risco da falta de água para os negócios? A água é a prioridade número 1 na Coca-Cola. A água é a base de todos os nossos produtos. Sem água não há viabilidade do negócio, né? Nem no Brasil, nem no mundo. Mas eu acho que mais importante que isso, a água é fundamental para a vida, né? E você poderia me perguntar, mas essas duas agendas, elas são excludentes? Eu diria não. Eu acho que é possível fazer impacto positivo para o negócio e para a sociedade ao mesmo tempo. Esse é o conceito de valor compartilhado e é esse o conceito que a gente usa para determinar a nossa estratégia e a condução de negócio na Coca-Cola. Então, vou citar um exemplo, né? Coca-Cola é um dos maiores compradores do mundo de frutas. Nós compramos aqui no Brasil as frutas do estado do Espírito Santo.
o Estado passou por um estresse hídrico enorme, né? E a agricultura representa 25% da economia do Estado. Então, imagina o impacto também na economia quando a gente passa por um estresse hídrico. O maracujá, por exemplo, a gente teve que deixar de comprar do Estado por conta do estresse hídrico. Então, pensando em toda essa agenda, a gente desenvolveu uma parceria com uma startup chamada AgroSmart, com uma solução muito simples e inovadora. Eles colocam dispositivos na terra que medem a umidade da terra, mandam para um aplicativo, cruzam as informações de índice pluviométrico daquela região, o agricultor recebe uma informação e aí ele faz o seu manejo hídrico. Com isso a gente consegue reduzir em 30% o uso de água na agricultura e aumenta em 25% a produtividade. Então esse é um exemplo, por exemplo, de valor compartilhado, porque ganha a empresa, ganha a sociedade, ganha o meio ambiente. Então, é nesse território que a Coca-Cola atua. E como é que funciona isso? Vocês financiam projetos? Vocês também colocam a mão na massa, fazem projetos vocês mesmos? Dá uma geral do que a Coca-Cola faz nessa área hídrica. Tá. Então, inspirados nesse conceito de valor compartilhado, nós desenvolvemos uma plataforma aqui no Brasil chamada Água Mais. Ela é baseada em 3 pilares estratégicos. O primeiro pilar a gente chama de mais eficiência. Então, ela dá conta de todos os projetos que a gente faz dentro da nossa cadeia produtiva para diminuir a quantidade de água por litro de bebida produzido. E eu acho que ao longo do tempo a gente conseguiu um resultado bastante expressivo. A gente diminuiu em 30% a quantidade de água por litro de bebida produzido em 16 anos. A gente também expandiu toda essa ação para a nossa cadeia produtiva, para aumentar o impacto das nossas ações. Mas eu acho que hoje, Rodrigo, a agenda de água ela é tão dramática no Brasil que fazer só a sua parte não é o suficiente. Então a gente criou o segundo pilar, a gente chama de mais disponibilidade, que é para garantir a disponibilidade de água. E essa iniciativa, então, a gente começou com a Fundação Amazonas Sustentável. São os projetos que garantem o reflorestamento e a conservação de bacias hidrográficas. E agora estamos com a TNC numa coalizão de várias empresas, né, Samuel? Para trazer esse projeto para mais 12 estados do Brasil. Então, são projetos de reflorestamento. Com isso, a gente consegue garantir a neutralidade das operações da Coca-Cola. O que quer dizer isso? Que a gente devolve para o meio ambiente a quantidade de água que a gente usa nas nossas operações. E, por fim, existe um terceiro pilar da nossa estratégia que a gente chama de mais acesso. Esse pilar, então, dá conta de que 35 milhões de pessoas no Brasil não têm acesso à água. É um número muito alarmante. 35 milhões? 35 milhões. E uma empresa que produz bebida não poderia ter uma miopia de não enxergar esse cenário do Brasil e ter uma atuação nessa área. Então, nós juntamos o nosso esforço junto com o Banco do Nordeste. Coca-Cola Brasil investe 10 milhões, o Banco do Nordeste 10 milhões em projetos de acesso à água, especialmente no Norte e no Nordeste. Entendi. E esse relacionamento, terceiro setor e empresas, como é que está sendo realizado? Como é que isso está evoluindo? Acho que tem evoluído bastante, Rodrigo. Inclusive, o ano que vem vai acontecer no Brasil o 8º Fórum Mundial de Águas, vai acontecer em Brasília durante o mês de março, que é quando acontece o Dia Mundial da Água. É uma oportunidade exatamente para estar mostrando essas boas práticas, não só entre terceiro setor e iniciativa privada, mas também com o poder público, que é parte fundamental da resposta, da solução. E isso eu acho que é importante, porque ninguém sozinho vai conseguir dar conta da complexidade que esses temas possuem, inclusive o da água, mudanças climáticas, e conectando isso que a Flávia estava falando, com negócios, com oportunidade, geração de emprego, desenvolvimento. E o que a gente sabe é que sem água é difícil ter desenvolvimento. E sabendo que não dá para controlar padrão de chuva, a gente consegue controlar algumas outras coisas, manejar melhor outras coisas, como o uso do solo. E nessas práticas que a gente tem atuado, porque na questão da água a gente tem que olhar para a bacia hidrográfica. E parte dessas áreas, principalmente no abastecimento de capitais, de regiões metropolitanas, vem sendo degradadas. Nós temos um relatório mostrando que de 4 mil médias e grandes cidades do mundo, o índice de degradação é na ordem de 40% das áreas que abastecem essas áreas metropolitanas. Então, no caso de São Paulo, esse índice chega a 70%. Então, é difícil imaginar que
com algo que está 70% degradado, consiga cumprir com o seu papel na geração de serviço ambiental. E isso tem um complicador, porque não é só abastecimento público, são outros usos. No início você estava falando da crise hídrica na região sudeste. Diversas atividades econômicas pararam, como a hidrovia Tietê-Paraná, gerando impacto terrível com desemprego. Então é isso que a gente tem que inverter, né? Quer dizer, como que a gente consegue olhar para a cadeia produtiva, para diversos usuários e encontrar soluções. Soluções na recuperação desses ambientes, solução no saneamento, solução nos diversos usos. E a gente tem uma margem enorme, podendo promover eficiência, podendo promover ação coletiva, é o que a TNC está procurando fazer nessa coalizão Cidades pela Água. E aí você mesmo colocou que nós temos 13% da água do mundo, né? Que parece que nos garantiria, nós não temos 13% da população do mundo, muito pelo contrário, o que nos garantiria uma segurança, né, de ter essa água. Mas, pelo que nós estamos entendendo aqui, não é bem assim. Essa água precisa ser utilizada nos lugares certos. E há uma maneira de fazer essa distribuição sem que cause problemas ao meio ambiente e garantindo essa segurança para todo o Brasil? Sem dúvida. Só para dar um número, 3% da água está no Nordeste. De toda a água no Brasil, só 3% está lá no Nordeste. É muito pouco para uma concentração populacional muito grande. Mas o que a gente tem que inverter é a forma como a gente usa. Inclusive a gente diz, né, com essa oportunidade do Fórum Mundial, que é preciso uma nova cultura pela água. Não só olhar a água como um recurso a ser utilizado, mas como uma poupança para hoje e para o futuro. Então, primeiro, não dá para a resposta do aumento da população, do aumento da demanda, seja buscar água cada vez mais longe, como no Brasil e no mundo tem acontecido, até porque os custos ficam inviáveis e você, à medida que está indo mais longe buscar essa água, está perto de alguém e aumenta o conflito. E já tem diversos conflitos pelo mundo por conta da disputa pela água. Então, tem diversas tecnologias que você pode colocar à disposição, como reuso de água. A tua casa, começa na tua casa, você poderia ter um desenho onde toda a água que você utiliza praticamente você pode reaproveitar. No jardim, no prédio. Então tem diversas tecnologias que passam pela mudança do comportamento da população. Na questão da oferta, hoje no Brasil a gente perde só para levar água potável cerca de 37%. Não tem negócio nenhum no mundo que aceitaria uma perda de 37%. No Brasil a gente perde 37% da água. Em algumas regiões, como na região norte, se perde 70% água potável 70%. Que vaza, 70%. Então tem que investir em eficiência nesse modelo e ao mesmo tempo uma parte da equação que não faz ainda, não está inserida nessa equação de segurança hídrica, que são as soluções baseadas na natureza. O que é isso? É a recuperação desses ambientes que estão degradados, protegendo aquilo que existe, recuperando aquilo que se perdeu, restaurando, promovendo melhores práticas e gerando valor compartilhado para quem está no campo, para quem está na cidade, né? Quer dizer, então tem uma forma nova assim de fazer isso e é o que a gente está procurando fazer com a iniciativa privada, com o poder público, mas em ação coletiva, em parceria. E é mais ou menos então a abordagem da Coca-Cola. Começa em casa, você economiza água, mas também indo para o que ele falou, protegendo o meio ambiente e gerando também iniciativas sustentáveis que tenham um ciclo perpétuo, né, de geração de valor para comunidades e tudo mais. É isso que a Coca está fazendo, né? Sim, exatamente, é nesse sentido. Entendi. E uma coisa, se a Coca-Cola perdesse 37% do refrigerante que ela produz, eu imagino que algumas pessoas seriam demitidas na Coca-Cola, não? É um impacto enorme, né? É inaceitável esses números, é incrível. Eu acho que dá para mostrar, né, Flávia, que tem um ganho só na eficiência muito grande. Né? Então você não precisa nem reinventar, só com eficiência acho que já dá para mostrar que existe um ganho muito grande e as oportunidades de desenvolvimento, de geração de emprego, seja na questão da infraestrutura verde, numa economia de restauração, onde você pode promover adesão de pessoas no mercado de trabalho, nessa gestão também de oferta daquilo que a gente fala da infraestrutura cinza, de todas essas obras, também melhorando o emprego, na questão do saneamento, né? Para cada real que você investe no saneamento, você economiza 4 no hospital. Hoje a gente gasta pelo menos 4 vezes
de uma forma pior, com as pessoas doentes. Então é melhor investir no saneamento, na infraestrutura verde a mesma coisa. Então na gestão de demanda, nesse redesign do que a gente chama, né, de uma nova economia, ela é fundamental. E para isso é preciso ter parceria, ter diálogo e ter ação concreta. Legal, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e na volta a gente conversa sobre a concorrência da Coca-Cola com outras empresas e como que essas empresas concorrentes estão se organizando juntas para trabalhar em favor da água. 2 minutos. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. Comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez em última instância ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? Eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja, ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. Olá, estamos de volta com Dinheiro e Sustentabilidade falando sobre água. Flávia, a Coca-Cola está se unindo a várias outras empresas, inclusive rivais históricas. Pepsi, Ambev, né? No mercado no geral, vocês competem de forma acirrada. Agora, nessa questão da água, estão se unindo. Por que vocês estão fazendo e como vocês estão fazendo isso? Sim. Então, eu acho que nós devemos realmente nos unir nessa área ambiental e social, porque os problemas nessa área são enormes. Então, não cabe concorrência nessa área. Eu acho que a nossa concorrência se dá em outro território, e é um território com uma concorrência com ética, com respeito, mas na área social e ambiental não. Eu acho que nessa área tem que ter união de esforços, tem que ter integração, tem que ter sinergia. E eu acho que cada vez mais as marcas têm que deixar de lado, tirar do centro a sua necessidade de aparecer, o seu protagonismo e colocar no centro o propósito. Quando o propósito está no centro das atenções, eu acho que tudo muda, inclusive as relações entre as empresas. Então eu tenho o maior orgulho de dizer que nós sentamos juntos, por exemplo, na ação com a coalizão proposta pela The Nation Conservancy, Samuel está aqui representando. Sentamos nós, a PepsiCo, a Ambev e tantas outras empresas, né, McDonald's, Faber-Castell, que colocaram o propósito no centro e que colocam o melhor das suas empresas a serviço de diminuir essa questão social e ambiental do Brasil. Eu acho que as empresas vão ter cada vez mais relevância quando elas usarem o que elas têm de melhor, pode ser a força da marca, pode ser sua capilaridade, o seu entendimento sobre qualidade, logística, distribuição, enfim, suas fortalezas a serviço de diminuir uma tensão social. Isso é relevância de marca.
E eu acho que é nisso que a gente acredita. E só uma curiosidade, como é que funciona esses encontros? Todo mundo se reúne? Tem algum atrito? Como é que Não, funciona? pelo contrário, nós nos reunimos em empresas diferentes, né, Samuel? Existe um revezamento, cada hora uma empresa recebe o grupo de trabalho. Em nenhum momento a discussão é sobre quem vai aparecer mais ou quem vai aparecer menos. Eu acho que realmente existe uma maturidade muito grande, uma mudança até de modelo mental do empresariado, e as nossas discussões passam como é que a gente usa as nossas fortalezas para ter um impacto positivo e acelerar essa agenda no Brasil. Eu acho que é uma decisão não só profissional, mas como cidadão, todos nós queremos a mudança desse cenário no Brasil, né? Então, realmente passa por um amadurecimento e uma mudança de modelo mental. Graças a Deus, então eu acho que eu sou muito otimista nesse sentido. Eu acho que a crise que a gente vive hoje, econômica, política, de valores, e a crise hídrica, indicam que a gente usava modelos ultrapassados. Então, eu acho que é um convite que a gente está tendo, um momento muito especial que a gente precisa aproveitar para repensar modelos e atuar em novos modelos. Então, esse modelo proposto pela coalizão é um novo modelo de parcerias de grandes empresas, inclusive históricos competidores, mas também um modelo de transparência muito grande na aplicação dos recursos, um modelo de gestão eficiente, um modelo em que a gente empodera o terceiro setor, que tem soluções já comprovadas. Então, é uma maneira da gente acelerar essa agenda. Eu acho que não só é necessário, mas é preciso e é urgente tomar esse tipo de decisão. Legal. Samuel, 70% da água é usada na agricultura, né? Como é que lidar com essa questão? Isso é um problema? Isso é ou não? A gente precisa saber lidar com isso. Acho que um problema é usar mal, na verdade, o recurso, né? Então, a água é fundamental para todas as atividades, é fundamental no nosso dia a dia. Eu acho que a mensagem-chave, eu acho que é essa, né? Quer dizer, como que a gente faz para lidar com o recurso que é fundamental para a vida de uma maneira inteligente, hoje e no futuro. E o que a gente tem visto é que tem muita ineficiência, muito desperdício, um uso perdulário de um recurso que é fundamental. Então, em todos os campos, seja na indústria, na agricultura, no uso doméstico, no nosso dia a dia, dá para ver que tem muita coisa para ser feita. E nessa questão que você estava falando, né, do amadurecimento, acho que tem também uma questão que é chave, que é a inovação. A inovação diante dos novos desafios, né? Quer dizer, a gente está diante de um desafio que é muito complexo, que é a questão da mudança climática. Não adianta fazer o business as usual, né? Tem que ter inovação, tem que ter diálogo, tem que ter ação coletiva e na coalizão, né? Acho que só para explicar para quem está assistindo, a coalizão Cidades pela Água é um movimento fomentado pela TNC numa plataforma da América Latina, identificando regiões com mais de 1 milhão de habitantes na América Latina, onde enfrenta estresse hídrico e onde existe mais oportunidade de investimento em ações com soluções baseadas na natureza, como a restauração, a proteção dessas áreas, melhor manejo de locais, de estradas rurais, de atividade agrícola. De um total de 60 regiões, é uma lista de 25. 12 delas estão no Brasil. É o lar de 60 milhões de pessoas, representa 45% do PIB do país, com uma luz amarela piscando em termos de risco hídrico. Então não adianta pensar que a gente vai conseguir alguma coisa com ação isolada. É preciso ação fortes, como empresas como a Coca-Cola, como Pepsi, como a Ambev, Bank of America e tantos outros, para pensar como que a gente consegue transformar algo diante dessa situação complexa. Então essa ação pré-competitiva, ela é absolutamente fundamental, buscando trabalhar com governos, criar valor compartilhado. E aí o campo da inovação, ela é muito importante, do diálogo, né? A gente percebe que não tem essa disputa, pelo contrário, que tem, na verdade, eu acho que esse valor compartilhado, daquilo que cada um pode colocar de melhor, é o que acaba fazendo a diferença e gerando transformação. Transformação para ter o quê? Para ter escala e impacto, porque eu acho que a resposta que a gente vai ter que trazer para a sociedade e todos juntos nessa jornada vai ter que ser muito rápida, porque a gente não tem mais o lastro de 20, 30, 50 anos. E no resultado desse business as usual, por exemplo, só na questão do saneamento, a gente vai conseguir resolver o problema só no século 22. Então é preciso repensar esses modelos para encontrar novas formas de trabalhar. E esse espaço da coalizão é um espaço que a gente pretende que seja uma nova forma de trabalhar, gerando valor compartilhado para a sociedade. E ao mesmo tempo, acho que é uma oportunidade
para todos se posicionarem, porque o que a sociedade quer, eu acho que são empresas que também gerem valor compartilhado para a sociedade, que tenham um compromisso socioambiental. Bom, Acho importante só ressaltar, Samuel, que a coalizão, e por isso tem esse nome, né, que é a União de Esforços, ela é um movimento aberto e democrático. Então a gente pode até fazer um convite para outras empresas e instituições que queiram se juntar a esse esforço. Certo? No nosso site lá, tnc.org.br/água, e depois a gente pode colocar no Facebook também, está disponível, né? Quer dizer, é exatamente isso, ter mais adesões, mais parceiros, porque é o que a gente sempre diz, 1 mais 1 a gente contraria a matemática e a estatística, dá 11 na nossa conta e dá 11 pela sinergia, pelo esforço conjunto. E é importantíssimo aproveitar esse momento, porque no ano que vem a gente vai ter o Fórum Mundial da Água, em março, e mais do que um evento, o fórum ele tem que servir para acelerar essa agenda no Brasil. Então é um momento mais do que propício de fazer esse movimento e juntar, unir esforços. E o legal, Rodrigo, acho que Só colocando aqui, uma coisa que é importante até ressaltar, um número importantíssimo que você falou aqui, 45% do PIB está sob risco hídrico. Aquilo que você falou, o problema passou no começo? Não passou, está sobre risco, a luz amarela está piscando. O que eu acho que é bacana de falar é que a gente não tem só problema, a gente tem muita solução, tem muita coisa andando e acontecendo bem no campo, gerando valor compartilhado para a comunidade, para os negócios, para o governo e, no final do dia, para a sociedade. Então, isso que a Flávia estava falando do Fórum Mundial, acho que pode ser uma grande vitrine de mostrar essas boas práticas. E eu acho que talvez ainda o desafio de fazer com que isso se acelere, ganhe escala e aí com a escala gerando o impacto desejável. E tem, a Coca-Cola inclusive tem iniciativas na área acadêmica, junto com a universidade, para criar esses novos modelos, né? Como é que funciona esse Então, nós lançamos um edital chamado Movimento Coletivo, e eu gosto do nome também porque traz todo esse conceito que a gente está falando, para identificar ideias inovadoras de impacto. No nosso caso, a gente privilegiou acesso à água. Então, era um edital de R$600 mil para identificar no Brasil inteiro ideias que pudessem acelerar essa agenda para a gente. E já foram identificados, até o final do ano a gente vai fazer a implementação desses primeiros pilotos. Então é bom também essa parceria, né? Com quem já sabe fazer. Pode ser da universidade, pode ser startup, quem tem inovação, e já existe muita inovação no Brasil. Então a gente precisa apoiar essas ideias para acelerar a agenda. Agora, e o consumidor, ele percebe isso? Ele percebe o valor de uma empresa que usa corretamente os recursos hídricos? Isso é também uma coisa boa para as vendas da Coca-Cola? Sim. Então, acho que a primeira mudança do consumidor é aqui, no modelo mental dele, né? Quando a gente tem uma nova consciência, a gente vira a chavinha para uma nova consciência, a gente muda também as nossas atitudes e o nosso comportamento. Isso se traduz na compra, né? Eu acho que o consumidor, e tem pesquisas que mostram isso, está cada vez mais consciente. Então, quando ele vai comprar um produto, ele quer saber quem é a empresa que está por trás daquele produto, qual o impacto que vai causar a minha compra social e ambiental. Então, há um tempo atrás, o único fator de decisão de compra era o econômico. Eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Hoje, mesmo eu tendo dinheiro, eu quero saber o impacto daquela minha compra para eu poder tomar uma decisão mais consciente. Eu acho também que o mundo digital favorece muito a circulação dessa informação e favorece que o consumidor tenha também uma compra mais consciente. Ele pode ter acesso à informação. Então, o consumidor precisa estar consciente de que o que ele compra hoje vai determinar o mundo que a gente vai viver amanhã. Então, eu acho que o ato de compra passa a ser um ato de cidadania, um ato político, e por isso cada vez mais as pessoas precisam estar mais conscientes sobre o que elas estão comprando. E as empresas da mesma forma. Se o ato de compra é um ato político... Sim, exatamente. Né? E por isso é bom o mundo digital, porque as pessoas vão poder ter acesso. Quem são as empresas? O que elas estão fazendo? O que tem por trás dos produtos dela? Podem se formar, ter acesso a essa informação e escolher da melhor forma possível. Entendi. Falando um pouquinho do Fórum Mundial da Água, ele será realizado aqui no Brasil? Em Brasília, em março do ano que vem. Então, uma oportunidade para todos. Se você colocar até no Google Fórum Mundial da Água Brasília 2018, você vai encontrar
lá as informações. Acho que é uma grande oportunidade, não só para o Brasil, para o mundo, né? Colocar um assunto tão importante para a nossa vida. E a gente está falando aqui sobre mudanças climáticas. Eu acho que vai ser uma forma de ver exatamente os impactos das mudanças climáticas na água, seja pelo excesso, seja pela falta. Então, de novo, a resposta sobre essas questões são fundamentais, afetam o nosso dia a dia, e eu acho que é uma oportunidade de conhecer as práticas. O Brasil tem muito para contar, né? Eu acho que nesse esforço de ação coletiva, ação pré-competitiva e tantas outras questões. No final do dia, eu acho que para procurar também dar mais força para esse tema, que precisa ganhar a agenda central também dos governos nacionais e multinacionais. Nós estamos num momento do governo brasileiro que não é muito bom para o meio ambiente. Como é que a TNC está enxergando, inclusive recentes ações aí do governo em relação à Amazônia e outras áreas protegidas? Acho que é um desafio, principalmente na questão de resposta de governos, sejam eles quais forem, de curto prazo, especialmente no Brasil. Então, questões estruturantes, você não tem resposta da noite para o dia, são programas de Estado e de interesse nacional. O que a gente procura colocar na mesa são alternativas, propostas de diálogo, de ações concretas, seja para a questão da infraestrutura, seja para a questão da segurança hídrica, para a questão da agricultura sustentável, mas olhando sobre essa ótica das boas práticas, da construção de articulações de políticas públicas que tenham perenidade, que tenham impacto positivo para a sociedade. Então a TNC trabalha assim com governos na busca dessas respostas que não são simples, mas em questões concretas, buscando essa sustentabilidade, seja em qualquer campo de atuação. No nosso caso do Brasil, na área de água, é uma das áreas estratégicas. A outra área que a gente chama de terras, tem outras 3 grandes ações. Uma com terras indígenas, então imagina o impacto que tem sobre também o avanço de atividades econômicas sobre essas áreas, e a gente desenvolveu uma plataforma de diálogos com o setor privado, com governos e com os grupos indígenas, com as etnias. Então isso é uma plataforma de diálogo. Na questão do Tapajós, que é uma outra área de infraestrutura inteligente, desenvolvendo o que a gente chamou de blueprint do Tapajós, mostrando as áreas importantes de conservação, outras áreas em como você pode implementar uma atividade produtiva, e aquilo servindo como uma base de diálogo para a implementação das ações. A questão não é não fazer, a questão é como fazer corretamente, como fazer da melhor forma possível, diminuindo os impactos ambientais e gerando benefício social, benefício econômico para a sociedade. É possível ter crescimento econômico sem agredir o meio ambiente e sem destruir recursos que são fundamentais para a vida. Você não tem desenvolvimento quando você agride o meio ambiente. Hoje já consumimos mais recursos naturais do que a capacidade tem de repor. Então a gente já está no cheque especial. Todo mundo entende o que significa entrar no cheque especial nos juros. Sim. Então é preciso inverter esse modelo. E aí que eu acho que está a grande oportunidade desse século, do século XXI, de construir uma nova base de economia, considerando um tripé fundamental, que é a questão ambiental combinada com os aspectos econômicos e sociais. Legal, bom, nosso tempo está acabando. Vou pedir as considerações finais. O que a Coca-Cola tem a dizer a respeito da água aqui no Brasil? Então, eu vou trazer mais para o lado pessoal. Eu acho que esse é um assunto que toca a todos nós. Nós somos constituídos praticamente de água. Então, se a gente está longe desse assunto, a gente está longe da nossa própria natureza, da nossa essência. Então, eu finalizaria convidando a todos os setores, a indústria, a agricultura, o governo também, e as pessoas, cidadãos, né, para participar desse diálogo e aproveitar esse momento que a gente vai ter o fórum do ano que vem para engajar nesse debate e, mais do que debater, agir, fazer ações concretas para a gente acelerar essa agenda no Brasil. Legal. Samuel. Bom, primeiro agradecer o espaço, Rodrigo, a gente está à disposição pela TNC com os outros temas, convidar todos também para participarem da coalizão. Amanhã mesmo a gente vai estar no Rio de Janeiro lançando uma parceria com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, o CEBEDS, junto com a Firjan, para um dos projetos que é daqueles 12 que é no Rio de Janeiro. Então convidando a todos na Bacia do Rio Guandu, que é a bacia responsável pelo abastecimento de 8 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro,
para participarem. O encontro vai ser lá na Firjan e é isso, né? Acho que a ação é mão na massa e com esse marco do Fórum Mundial ano que vem em Brasília, com essa oportunidade dessa resposta da sociedade, de todos juntos em prol do meio ambiente. Legal. Bom, este foi mais um Dinheiro e Sustentabilidade. Nos vemos daqui a um mês. Obrigado e até a próxima.